Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de resumo bíblico. Meu nome é Esther Gomes e hoje a gente vai falar sobre Filipenses. Endereçado aos irmãos que residiam na cidade de Filipos, que aliás foi a primeira cidade na região da Macedônia onde Paulo implantou o evangelho, a carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas escritas enquanto ele ainda estava preso. Portanto, ela também é conhecida como carta da prisão. Paulo escreveu essa carta em 60 e 62 a.C., quando estava preso na prisão de Roma. Em sua saudação, ele cumprimenta os servos de Cristo, aos santos de Cristo, aos bispos diáconos que viviam em Filipo. Essa cidade era conhecida por suas muitas fontes e foi conquistada por Filipe II, por isso recebeu o nome, de Filipo, em homenagem ao seu conquistador. Filipe II era pai do grande imperador Alexandre o Grande, que ficou mundialmente reconhecido, por causa dos seus grandes feitos, que aliás morreu muito jovem por envenenamento, tinha cerca de 32 anos. Rica por suas minas de ouro, Filipos despertou em seus conquistadores a necessidade de possuí-la, e no século IV a.C., Filipe se tornou uma província romana na Macedônia. Após viver durante 2 séculos em total esquecimento, até que um fato muito famoso acontece. Em 42 a.C., o exército romano de Antônio e Otávios derrotaram o exército de Brutus e Cássius na Batalha de Filipos e se tornou, assim, uma colônia romana. Filipos adquiriu autonomia do governo e os mesmos direitos de cidadão romano. Tornou-se um abrigo para famílias de militares, já que muitos decidiram se estabelecer lá. A cidade de Filipos funcionava como uma Roma em miniatura, ou uma pequena Roma, já que os nascidos de Filipos possuíam cidadania romana, autonomia e falavam latim. Recebiam a isenção de impostos e praticavam os mesmos usos e costumes da nação romana. Tudo isso trazia aos filipenses orgulho cívico e status que os diferenciavam dos demais habitantes da sua época. Status este refletido no livro de Atos por Lucas e pelo próprio apóstolo Paulo na carta de Filipenses. Quando Paulo se refere a eles como cidadão dos céus, é, na verdade, uma tentativa de lembrá-los que, embora se orgulhassem de serem cidadão romano, nós não deveríamos nos apegar às coisas deste mundo, pois não éramos daqui. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa e provavelmente a sua população judaica era muito pequena, pois não havia homens suficiente para formar uma sinagoga. O mínimo de homens que se era exigido era de pelo menos 10 pais de famílias. Por isso, algumas mulheres devotas se reuniam fora da cidade. Em uma dessas reuniões, o evangelho alcançou a Lídia, uma mulher rica que trabalhava com artigos caros e que levou a igreja a se reunir em sua espaçosa casa. Naquela cidade havia uma escrava jovem e onde ela ficava endemoniada, que geralmente ela praticava algumas adivinhações. Então isso fazia com que o povo viesse àquele senhor daquela escrava e pagasse valores altos, para que ela também trouxesse algumas adivinhações. Bom, o que acontece é que aquela escrava jovem, que estava endemoniada, em oposição ao cristianismo, era usada por Satanás para elogiar Paulo. Ah, Esther, mas espera aí. Ela não estava em oposição? Como é que ela elogiava? Gente, uma das armadilhas que o Satanás mais usa para tirar a gente do foco são os elogios. A gente tem a tendência de roubar a glória de Deus. Foi assim que Eva caiu. Eva caiu porque Satanás ofereceu a ela ser como Deus. E isso nada mais é do que querer roubar algo que não te pertence, Então, Satanás usava aquela mulher para elogiar Paulo, que por sua vez rejeitava qualquer elogio provindo de fontes malignas e por isso expulsou o demônio, libertando a jovem daquela escravidão satânica. Porém, este ato despertou uma fúria dos seus senhores, já que este lucrava com a condição da jovem, que, uma vez liberta, deixou de ser uma fonte de lucro fácil para os seus senhores. Por isso, arrastaram Paulo e Silas para a cidade e incitaram a multidão contra eles. Tocaram no orgulho de Filipos, dizendo que aqueles homens
eram uma ameaça contra o civismo romano, já que suas intenções eram mexer nos costumes romanos. Então, o que eles fizeram? Já que eles não tinham nada concreto para acusar Paulo, eles criaram. Olha, ser adivinha e ganhar dinheiro fácil não era uma tradição romana, mas era algo que dava lucro para um homem que já estava rico por causa disso. Então, é claro que ele não queria perder isso. Então, o que acontece? Eles acabam criando regras e dizendo para o povo que, olha, o nosso orgulho está sendo ferido porque este homem está perturbando a nossa paz, quando isso não era verdade. Então, o que acontece com eles? Eles são açoitados e presos. E aí, de repente, eles estão na prisão. A Bíblia não fala em momento nenhum que eles reclamaram ou sentiram medo, nada disso. Eles apenas foram presos, acorrentados, e durante aquela noite eles começaram a louvar a Deus em cadeias. E aí acontece um grande terremoto após os louvores. O tremor e foi tão forte que a história conta que aquela cadeia, aquela estrutura ficou condenada, não tinha mais condição de uso. Então acontece que o carcereiro, ao perceber que houve aquele terremoto e que as portas das grades estavam todas abertas, ele ia se matar, porque ele imaginou que todos os presos haviam fugido. Porém, nenhum preso fugiu. E antes que ele cometesse suicídio, Paulo disse a ele: olha, se acalme, estamos todos aqui. Então ele prega para o carcereiro e aquele carcereiro, ele acaba se convertendo a Deus, né? E todas as pessoas de sua casa também. Bom, eles ficaram um pouco aterrorizados, pois descobriram que haviam açoitado ilegalmente cidadãos romanos. No caso de Paulo, ele era um cidadão romano. Então, aquele povo daquela cidade não poderia jamais fazer isso com um dos seus cidadãos. Então, eles imploraram que Paulo deixasse a cidade. Os objetivos de Paulo ao escrever essa carta era bem específico. Primeiro, agradecer a oferta que havia recebido de Filipos. Segundo, informar o motivo da sua decisão de enviar Epafrodito de volta para eles, que era um servo, né, que foi ajudar, era um discípulo, né, de Paulo, do Evangelho, que foi ajudar Paulo, mas Epafrodito, ele teve que voltar. Então, para que os irmãos não pensassem que Paulo simplesmente estava rejeitando a companhia de Epafrodito, Paulo, ele foi informar para aqueles irmãos o motivo do seu retorno. E a terceira coisa é informar sobre a sua situação em Roma. Então, Paulo ele fez essa carta para dizer, olha, quero dizer para vocês que eu estou aqui preso, mas na cadeia o Senhor está fazendo com que a sua palavra circule, porque afinal de contas, quem está preso sou eu e não a palavra. E o quarto motivo para que ele escrevesse para Filipenses é exortá-los à unidade e, por fim, adverti-los contra os falsos mestres. Bom, é isso aí. Esse é o resumo da carta de Filipenses. Eu digo para você que este canal é muito legal, porque ele não tem só podcast de resumo bíblico, mas ele fala de um jeito fácil sobre a vida cristã, dá dicas de como abrir ministérios. Ele tem uma variedade de vídeos que eu tenho certeza que se você maratonar, você vai amar. Então, não faz só isso não. Não fica só assistindo o vídeo não. Coloca o seu dedinho aí no joinha, deixa o seu like. Faz aí também um comentário, eu quero te conhecer, e depois se inscreve e vem fazer parte dessa grande família.